Eu tô te falando, cara, que o Lula se colocou sozinho numa sinuca de bico terrível do ponto de vista político, cara. O Lula ficou chateado porque o garotinho falou o nome do Neymar lá, né? E o Neymar apoia a direita no Brasil, né? E daí falou, não, porque o Neymar é o primeiro convocado home office, sacaneou o Neymar e não sei o que lá, e coisa e tal, fez piadinha com o Neymar, ele se achando muito esperto, muito engraçado e coisa e tal. Aí, cara, eu pergunto pra vocês, bicho, digam um pessoal aí que o Lula é um comunicador muito bom, o Lula sabe falar muito bem, que o Lula é isso, Lula é aquilo. Não, cara, sabe o que eu tô chegando à conclusão, cara? O problema do Lula é que ele tinha a imprensa inteira pra corrigir as merdas que ele falava no passado, cara. Agora que as merdas que o Lula fala não tem mais correção, né? Cara, é impressionante. O Lula é um idiota, cara. É um idiota funcional, cara. É um cara pra internar mesmo, assim, né, de retardo mental mesmo, né? É impressionante, cara. O cara é muito ruim. Ele se colocou numa posição terrível. O Brasil jogando a Copa do Mundo. O Neymar não tá jogando por enquanto, tá? Ele tá machucado, tá? De fato, ele não tem participado dos jogos, né? Mas ninguém tem dúvida que o Brasil vai passar da primeira fase, né? Depois da vitória convincente sobre o Haiti, 3-0 foi uma boa vitória. E o Brasil podia ter feito mais ali, não fez mais porque não quis, né? Embora matematicamente não esteja classificado ainda para a próxima fase, na prática, se você fizer os cruzamentos ali, não tem chance, cara. Se não passar no primeiro e no segundo lugar, se ganhar da Escócia, passa em primeiro. Se perder para a Escócia, pode ser que fique em terceiro. Se perder de mais de 4 gols para a Escócia, pode ficar em terceiro lugar no grupo. Mas mesmo nessa hipótese, ele deve passar como um dos melhores terceiros lugares dos grupos, né? E daí, ou seja, não tem essa, cara. Vai conseguir, vai passar com certeza o Brasil. E aí, meu amigo, o Brasil, quando chega na fase do mata-mata, o Brasil é outro time, cara. O Brasil, e sabe-se lá, se o Neymar não vai entrar e não vai fazer a diferença nesse negócio, ou seja, de graça, o Lula conseguiu criar um problema enorme para ele. E o Flávio, muito espertamente, se colocou do lado do Neymar nessa história. Lindo de morrer. A resposta do Flávio pro Lula, né? Que o Neymar é craque e o Lula é um presidente turista. É um presidente turista submisso à Janja, né? Porque a Janja fica carregando ele para passear para cima e para baixo, não faz porra nenhuma. Foi lá no G7, não conseguiu convencer o Trump, não conseguiu conversar com o Trump, não convenceu a União Europeia no negócio da carne, não conseguiu porra nenhuma. Ou seja, foi lá na França passear no final das contas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de junho de 2026, são 11 horas da noite aqui em Nova York. E essas notícias foram sugeridas por Bom Dia Sogrão, Coromossomo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o próximo jogo da seleção brasileira é na quarta-feira que vem contra a Escócia. É um jogo importante para o Brasil, tá? Porque vai depender disso daí a colocação que o Brasil vai ficar no grupo, né? E é lógico, se você ficar no terceiro lugar, você tem uma chance maior de pegar times grandes já na próxima fase, né? Então é lógico, o ideal seria deixar os times grandes mais para frente, mas a verdade é que pô, quem vai ganhar o título, meu amigo, tem que ganhar de todo mundo. Então não tem esse negócio não, seja lá quem for, seja lá qual resultado que for, o importante é passar da primeira fase, e isso o Brasil praticamente já está certo aqui, não está matematicamente classificado ainda, mas é certo que vai passar. Mesmo o resultado ruim, mesmo que perca para a Escócia de muito, ainda passa, né? E aí a gente falou sobre isso, né? O Lula também descompensado esses dias, né? Ele está descompensado porque ele tomou o toco do Trump lá no G7, não conseguiu porcaria nenhuma lá. Aí chegou aqui no Brasil, já tomou uma trolhada do André Mendonça com o negócio do Jacques Wagner lá, do líder do governo. Então o Lula tá meio desorientado, né? Aí foi num evento lá em Minas Gerais, aqui, Lula faz piada com o Neymar, que é o primeiro convocado home office do mundo, né? Mas qual que foi o contexto da piada? O contexto da piada foi o seguinte: o Lula perguntou pro garotinho quem é o seu ídolo da seleção brasileira. Aí o garotinho, Neymar. Né? Aí o Lula, Neymar, não pode. Tem que falar nome de jogador esquerdista, não pode falar nome do Neymar e coisa e tal, né? Aí mandou essa pro garoto, não, porque o Neymar é um convocado home office, porque não tá jogando, não sei o que lá. Não é convocado home office, o Lula. É um jogador que está machucado, né? É verdade, ele está machucado, não está jogando, está machucado, mas foi convocado por um motivo muito simples. Copa do Mundo é uma competição grande, é uma competição que, à medida que o tempo vai passando, a coisa, os níveis, né, o estresse vai aumentando. Tem um jogador experiente como o Neymar, que, ok, pode ser que ele não tenha mais a mesma agilidade que ele tinha aos 20 anos, né? Essa coisa
é cruel com um jogador de futebol, né? Realmente, à medida que o tempo vai passando, você não tem mais a mesma agilidade, não tem mais a mesma arrancada e coisa e tal, mas a inteligência, a visão de jogo, o cara tem, né? E às vezes é isso que faz a diferença no final das contas. Então, o Lula, cara, se colocou numa sinuca de graça, não precisava ter falado isso, não precisava ter brigado com a seleção. Por quê? Ele começou com essa Copa do Mundo, o Lula começou com toda a preocupação de dizer que não, que nós vamos torcer junto, que camisa verde e amarela, que nós vamos torcer todo mundo junto, é Brasil e não sei o que lá. Por quê? Porque ele sabe que a multidão de gente com camisa verde e amarela no jogo da seleção dá a impressão pro pessoal que é todo mundo bolsonarista, né? Os petistas ficam tudo chateados com isso, né? Só que agora, com essa brincadeirinha dele, ele mostrou a cara, né? Ele mostrou a verdadeira cara. Ele tá torcendo contra a seleção brasileira. O Lula quer que a seleção se foda, né? Porque, né, ele acha que se a seleção brasileira chegar na final, por exemplo, todo mundo com camisa verde e amarela na rua, imagina, todo mundo bolsonarista, pô, o Lula fica uma arara, né? O Lula tá torcendo pra seleção ser um fiasco, né? E é o tipo da coisa que sempre fica feio você sacanear um jogador da seleção. O cara tá disputando a seleção. Ah, mas eu não gosto do Neymar. Não, você pode gostar, pode não gostar. Você, como pessoa física, você que está assistindo meu vídeo aqui, que não tem nenhuma posição no governo e coisa e tal, você pode gostar ou pode não gostar. Agora, o cara que é presidente do Brasil, ele tem que mostrar apoio à seleção, cara. Não tem esse negócio, não. Ah, mas eu não gosto de não sei o que lá, não sei o que lá. Porra, imagina, bicho. Imagina numa guerra, o seu exército, não gosto daquele general, não. Eu mandei o general pra guerra, mas não gosto dele, não. Que porra é essa, cara? Fica feio, é coisa de traidor isso daí, né? Enfim, e aí o Flávio Bolsonaro respondeu muito bem. Ele fez aqui um tweet aqui, ó, falando que o Neymar é craque e o Lula é o presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza. O Brasil tá do lado e torcendo pelo Neymar, né? E é verdade, é isso daí, pô. Com certeza, na Copa do Mundo tá todo mundo do lado do Neymar. O Lula se colocou contra o Neymar, de graça. Esse cara é um idiota, bicho. Não tinha uma pessoa do lado dele que falou: ô Lula, não fala essa merda não, cara, puta que pariu. Não tem, cara. E o mais engraçado é isso, porque, né, rolava esse papo, não, que o Lula é um PhD em comunicação, ele fala bem pra caramba, e não sei o que lá. Porra, o Lula é um idiota, cara. O Lula só consegue agradar o pessoal que assiste televisão. Você pode ver, a demografia do pessoal que apoia o Lula é o pessoal que assiste televisão. Qual que é o segredo do Lula? O segredo do Lula é ter um monte de esquerdista lá no esquema granciniano de controlar a mídia, controlar os jornais e a rede de televisão, e esse pessoal todo ajuda o Lula. Né? Quando o Lula fala uma merda muito grande, ele fala: o Lula se equivocou, o Lula teve um deslize do Lula, um leve deslize do Lula. Se fosse o Bolsonaro falando algumas das coisas que o Lula falou, misógino, homofóbico, que absurdo dizer que mulher tem que ficar na cozinha, que o lugar da mulher na cozinha, homofóbico, misógino, prendam o Bolsonaro. O Lula ele cometeu um deslize, um pequeno deslizezinho de nada, uma coisa muito leve. Né? Cara, é impressionante como a imprensa ajuda o Lula, né? E é por isso que o Lula tinha essa fama de um bom comunicador, uma pessoa que... O Lula é um idiota, cara, um burro, um tapado, um sujeito simplório e mentiroso, cara, fala mentira pra caramba, é incapaz de manter um mínimo de coerência nas coisas que ele fala. É o que o Trump falou mesmo, o Lula é volátil, é duas caras mesmo, né? Dinâmico, como o Trump falou, né? Dinâmico pra caramba, né? E aí, ou seja, o Flávio aproveitou, já que o Lula colocou a bolinha ali na marca do pênalti para chutar, né? Aí ele fala aqui, ó, você pode gostar ou não do Neymar como jogador. Para mim ele é craque, mas a gente está falando de um brasileiro de origem humilde, que venceu na vida, que levou o nome do país para o mundo. Ele inspira milhões de jovens e mantém um projeto social que ajuda milhares de famílias e crianças. E sem cobrar imposto, tá, Lula? Sem roubar os outros, tá? O Neymar ajuda as coisas voluntariamente, ajuda as famílias voluntariamente. Não é igual você que fica roubando um monte de gente para dar dinheiro para outras pessoas, não, tá? Quer ver? Ó, vamos ouvir aqui o Flávio Bolsonaro falando rapidinho aqui. Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem o Lula e consegue fazer mais um gol contra. Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Você pode gostar ou não do Neymar como jogador. Para mim, ele é craque. Mas a gente está falando de um brasileiro de origem humilde que venceu na vida.
e que levou o nome do país para o mundo. Ele inspira milhões de jovens e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias, não só de São Paulo, de Santos, mas de todo o Brasil. Difícil de defender é o Lula com seu mandato em modo avião, sempre viajando, se hospedando em hotéis de luxo junto com a Janja. Já custaram mais de 7 bilhões de reais nos nossos impostos. Não vou colocar todo o vídeo não para vocês verem aqui, tá? O link está na descrição do vídeo aqui, quem quiser assistir o vídeo todo do Flávio, tá? Então é isso daí, né? Ou seja, o Lula, cara, se colocou numa posição terrível, ele se achando muito engraçado, né? Mas veja, ali a plateia dele, aquela plateia ali é a plateia dele, é o pessoal de esquerda, é lógico que o pessoal vai rir dele, né? Ele é lógico que ele vai ter apoio, né? E ele vai nesse negócio, nesse apoio do pessoal que está ali perto, mas ele não consegue perceber que isso afeta mais do que isso, né? Lembra, antigamente, quando você tinha informação centralizada, as redes de televisão, quando elas não queriam mostrar alguma coisa, elas não mostravam. E se as redes de televisão não mostrassem alguma coisa, você não ficava sabendo, meu amigo, não ficava sabendo, porque a maneira que você tinha para saber das coisas era ver pela televisão, né? Ou sair no jornal, se não saísse no jornal, não saísse na televisão, você não ficava sabendo. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, quebrou esse esquema do Lula de contar com ajuda para corrigir as merdas que ele fala e tentar mudar, né? Fazer o spin, né? Fazer a distorção do que ele fala para o lado positivo, né? O Lula tá ferrado, meu amigo. O Lula é uma peça de museu que não deixa de ser uma coisa positiva o fato dessa elite aristocrática socialista de Brasília só ter essa peça para tentar manter o poder dela, né? Estão fodidos completamente, não vão conseguir. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.